Hoje nós vamos tratar de um assunto que é recorrente no diálogo entre os católicos e membros de muitas outras denominações cristãs, principalmente as seitas. É um assunto constantemente tratado da parte daqueles que não são católicos. Alguns nos questionam de forma educada, outros nos atacam, outros fazem afirmações gratuitas, não necessariamente caluniosas, mas, enfim, em síntese, essas pessoas acusam os católicos da prática de idolatria. Idolatria, do grego eidolon, significa ídolo. Latria, adoração. Ídolo é qualquer realidade representativa, qualquer imagem, qualquer reprodução, qualquer figura humana ou de animais ou outra realidade perante a qual se reputa um ato de adoração. É uma realidade, uma figura tida por aqueles que se prostram diante dela como Deus. Idolatrar significa reconhecer que uma criatura tem a força, tem o poder de Deus. É Deus, é a personificação da divindade. E por isso, diante dela, a atitude deve ser a mesma atitude diante de Deus. Isso é idolatria. O ídolo, no Antigo Testamento, é proibido. O seu uso é condenado. A prática da idolatria, ela é inadmissível pelo Antigo Testamento, pelo Novo também, mas pelo Antigo principalmente. E os textos que as seitas e outras denominações religiosas citam para acusar os católicos da prática da idolatria são quase todos do Antigo Testamento. O principal texto utilizado por eles para nos atacar é extraído do livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 4 a 5. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus. Parece, segundo esse texto, que qualquer uso de imagens está proibido. Não é verdade. É preciso que nós leiamos com atenção os textos da Bíblia e percebamos a intenção de quem fala. A intenção de quem fala, ela está embutida, às vezes explicitamente, às vezes implicitamente, no próprio texto. Em outras palavras, devemos ler os textos da Bíblia com atenção, com um olhar clínico. Não permitamos uma leitura superficial dos textos bíblicos. Vamos analisar com atenção essa proibição. Não farás para ti escultura. Vejam, o texto é contundente, é categórico, mas a explicação que está um pouco à frente
Ela é a chave do segredo. Nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Agora, não te prostrarás diante dela, e não lhes prestarás culto. A proibição visa a evitar a idolatria. Imagens, esculturas feitas para que as pessoas se prostrem diante delas. A proibição é precisa. Quando a escultura, quando a imagem tem a finalidade de representar a divindade, de fazer as vezes de Deus, exigindo ou levando as pessoas a se prostrarem diante delas. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus. Aqui vamos alargar o horizonte e contextualizar a fé de Israel no mundo no qual ele estava inserido, esse povo. Nós sabemos que o monoteísmo nasce com Abraão. Até Abraão, a história da humanidade é marcada pelo politeísmo, a crença na existência de muitos deuses. E a representação desses deuses, ela era comum em todos os povos. Os egípcios tinham os seus deuses, e cada deus era representado por uma imagem. Ísis, Osíris e tantas outras divindades da mitologia egípcia. Criaturas metade homem, metade animal. Isso era muito comum na mitologia egípcia. A mitologia babilônia, a mitologia caldeia, a mitologia assíria, todos esses povos politeístas, com muitos deuses. Os deuses tinham sua representação, tinham o seu templo, e isso era um ponto pacífico no mundo politeísta. O único Deus se revela a Abraão, um Deus invisível. O único Deus compreende-se porque o Senhor Deus proíbe o uso de imagens com essa finalidade. O uso das imagens representando a ou as divindades é o típico do paganismo, do politeísmo. O Deus dos hebreus é um Deus único, é um Deus invisível, que não pode ser representado como os deuses pagãos eram representados. Essa era a proibição, e ainda é. Portanto, essa proibição básica não é a única. Há centenas de textos no Antigo Testamento que proíbem o uso de imagens com essa finalidade. Não te prostrarás diante delas, não lhe prestarás culto. Então vejam que não é uma mera proibição de fazer escultura. É uma proibição porque, segundo a mentalidade do mundo antigo, do mundo pagão, que circundava Israel, a nação eleita, essa prática evocava, conduzia, apontava para a idolatria que era própria do politeísmo dos povos daquele tempo. Há outro texto, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15, que merece a nossa consideração. Tende cuidado com a vossa vida,
No dia em que o Senhor vosso Deus vos falou do seio do fogo em Horebe, não vistes figura alguma. E o versículo 16: guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida, representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de algum animal que vive na terra, ou de um pássaro que voa nos céus, ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, ou de um peixe que vive nas águas debaixo da terra. Vocês percebem que essa proibição alude exatamente ao que eu acabei de falar. Os deuses, os assírios, os sumérios, os egípcios, os babilônios, ou eram animais mesmo. Lembrem que uma divindade que entrou na história de Israel, graças a Arão, que era irmão de Moisés, foi o que de ouro? Um bezerro. Arão, faça para nós um Deus. E ele pediu que todos eles dessem suas joias, seus colares, suas peças de ouro. Ele fundiu esse ouro e fez um bezerro. E todos se prostraram diante do bezerro. A proibição, portanto, ela é absoluta, mas tem uma finalidade precisa. Não façam nenhuma representação de divindade qualquer. O Deus dos hebreus é invisível. Hoje, imaginar isso num mundo que não é mais politeísta. O politeísmo, se existe, é aqui, ali ou acolá. Hoje, esse discurso, para nós, soa como fora do nosso contexto atual. Mas a proibição era perfeitamente cabível num mundo onde todos os povos eram politeístas e só Israel era monoteísta. Só o Deus dos hebreus é invisível. E os outros deuses dos outros povos tinham que ser representados. Então nós estamos aqui com essa proibição numa questão de sobrevivência, de sustentar a todo custo a identidade da fé hebraica. Diferentemente dos outros povos, Israel só tem um Deus. Diferentemente dos outros povos, o Deus de Israel não se revela a ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Logo, não se pode representar sob forma material, visível, palpável, esse Deus invisível. Porque isso equivaleria a identificar a fé de Israel com a fé politeísta, onde o uso das imagens para representar a divindade era absolutamente comum. Então, eis porque Deus Todo-Poderoso proibia categoricamente que se representasse a divindade, ou seja, Ele próprio, e não permitia qualquer outro uso de imagem com uma finalidade semelhante. Não lhes prestarás culto. É essa frase a chave do segredo da proibição. Então é uma proibição absoluta. Continua a vigorar hoje. Continua, sem dúvida alguma. Quando a imagem é feita para representar a divindade, mas mais do que isso, com a finalidade de levar a criatura humana a se prostrar. Uma coisa é prestar culto a Deus, tendo uma representação daquele Deus que se fez carne, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. O uso, já estou aqui antecipando, mas é importante, porque o discurso agora exige isso. Uma coisa é a Santa Missa sendo celebrada em honra do Deus invisível, Pai, Filho e Espírito Santo, e tendo ali, em algum lugar, o crucifixo,
a imagem do coração de Jesus. Enfim, o culto que é a Eucaristia é o culto dirigido ao Pai, pelo Filho do Espírito Santo. Nós prestamos culto ao Deus invisível, a representação visível do Verbo que se fez carne, a imagem de Jesus, o crucificado, ou a imagem do coração de Jesus, ou qualquer outro ícone de nosso Senhor Jesus Cristo, ou o ícone de uma pessoa que viveu intimamente a fé em Cristo, um santo, um anjo, enfim. Esse uso por nós católicos não tem a finalidade, não nos é dado, não nos é permitido, nem nos é ensinado pela Igreja que a figura, que a representação, que o ícone, que a imagem feita pela Igreja nos obrigue, ou nos aponte, ou nos indique para qualquer tipo de culto àquela criatura. Veneração é outra coisa. Aqui o exemplo é bem simples, o da fotografia do seu pai ou da sua mãe. Não é o seu pai, não é a sua mãe, mas representa o seu pai, lembra o seu pai, lembra a sua mãe, aponta para aquela pessoa que está ali representada naquela fotografia. Rasgá-la seria um insulto para você. Todos nós nos sentiríamos ofendidos se alguém, pegando uma representação material, palpável, do nosso pai ou da nossa mãe, que não está ali, e rasgasse, se essa pessoa rasgasse essa foto, nós ficaríamos ofendidos, nós nos sentiríamos machucados, atingidos. A finalidade daquela fotografia, no porta-retratos, enfim, não é que nós idolatremos o pai que ali não está, mas que nós nos recordemos dele. Por aquela imagem, somos transportados pela memória para a pessoa que está ali representada. Lembro dele. Me faz lembrar sempre tal pessoa, essa fotografia. Então, essa primeira parte, são muitos os textos, são dezenas, são centenas de textos. Eu não vou citá-los todos aqui. Então, a cantilena das seitas, que decora, não é preciso decorar. Todos os textos que condenam o uso de ídolos. Ídolo, representação perante a qual a criatura se dobra e reconhece nela a divindade. Isso é ídolo. Diferente é ícone. Eidolon, ídolo. Eikon, ícone. Ícone, imagem feita não para se prostrar diante dela. Imagem que representa uma realidade invisível. É o que nós vamos ver agora. Portanto, essa primeira parte, fique bem claro, continua com todo o seu vigor esta série de textos, e aqui cito alguns: Levítico 26, capítulo 1, Deuteronômio 4, 16 e 23, capítulo 5, versículo 8, capítulo 9, versículo 12, capítulo 16, 22, capítulo 27, versículo 15, Isaías 40, de 18 a 20, 44, de 9 a 20, Jeremias capítulo 10, de 2 a 5 e o versículo 14, capítulo 51, versículo 17, Oséias capítulo 13, versículo 2, Abacuque capítulo 2, versículo 18 e assim por diante. Então, nós parabenizamos o protestante que na sua Bíblia tem esses textos todinhos lá citados, e muito bem, pode e deve deixar esses textos lá decorados, pode até memorizar, sem dúvida alguma. Agora, por uma questão de fidelidade, seria muito bom se eles afirmassem, quando esses ídolos são feitos com a finalidade de se prestar culto a eles, esse artifício, essa obra, essa construção, essa edificação, de qualquer forma visível de representar a divindade, isso é proibido. Não se pode prestar culto a nenhum
criatura, porque ela não pode representar a divindade. Essa é a fé de Israel. Deus não se revela conforme a mentalidade dos pagãos, como se ele fosse personificado por aquela imagem, por aquela construção, por aquela obra. Essa não é a fé de Israel. O templo de Salomão não podia conter uma imagem que representasse Deus, mas Deus quis que o seu templo tivesse imagens, e muitas imagens. E aqui já entramos na segunda parte da nossa investigação. Quando o perigo da idolatria é afastado, quando não existe o risco de se representar Deus por uma imagem, Deus não apenas permite, mas manda fazer imagens. A imagem é proibida quando existe o risco. Não havendo o risco, pode-se fazer imagem. Então Deus está voltando atrás? Não. Deus proíbe por um motivo e manda fazer imagens por outro motivo. É o que nós vamos ver agora. Êxodo, capítulo 25, de 17 a 22. A descrição aqui é da Arca da Aliança. Repito, a Arca da Aliança é uma espécie de baú, uma urna, um relicário bonito, mais ou menos das proporções de uma mesa, de um altar de uma igreja simples, não como a igreja de Santo Expedito, a matriz de Santo Expedito, que é um altar grande para as proporções, mas uma mesa, mais ou menos uma mesa. Então, um baú, uma urna, com uma tampa, todo cheio, todo revestido de ouro, ouro batido. Muito bem. As tábuas da aliança, contendo os mandamentos da lei que o Senhor entregou a Moisés, essa era a prova da aliança que Deus fizera com o seu povo. E essas tábuas da lei eram guardadas dentro dessa arca. A tampa da arca, Deus quis que tivesse imagens. É o primeiro texto. Depois da Arca da Aliança, nós vamos para o templo de Salomão. Êxodo, capítulo 25, de 17 a 22. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio. Detalhe, côvado é uma medida de Israel, 1 côvado, 44 centímetros. Gravem bem. Então, a tampa de ouro tem 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Então, 2 côvados e meio, 88, com mais 20, 1 metro e alguns centímetros. Tá bem? Então, visualizem. Comprimento de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca, e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins, que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Então vejam, a arca carrega as tábuas da aliança, as tábuas da lei. As tábuas da lei ficam dentro da arca. E a tampa tem 2 anjos, 2 querubins, asas para cima. A face de um anjo voltada para a outra face. Um anjo voltado para o outro. E do meio das 2 imagens, a glória de Deus se revela. E Deus ali dá a instrução para o seu povo. Deus mandando fazer imagens. Mas essas imagens
são pequenininhas. Vamos agora a imagens gigantescas. As imagens que Deus mandou fazer no templo de Salomão tinham mais de 4 metros de altura. O capítulo 6 trata da construção do templo de Salomão. O primeiro templo em honra do Deus de Israel foi construído no templo de Salomão. É o chamado templo de Salomão, porque foi ele o autor, talvez até o arquiteto. Certamente ele contava com uma equipe fabulosa. Antes, havia templo? Não. Havia uma tenda provisória, onde a Arca da Aliança era guardada. Israel, lembre-se, só toma posse da terra prometida completamente muito tempo depois da morte de Moisés. Moisés não entra na terra prometida, conduz o povo do cativeiro do Egito até as portas de Canaã. Ele morre no Monte Nebo, hoje Cisjordânia, ou Cisjordânia, a nomenclatura aqui pode variar, num país chamado Jordânia, de onde se vê ao fundo o Rio Jordão e a cidade de Jericó, já Terra Santa, hoje território ocupado, não pertence a Israel, mas para nós é Terra Santa. Ele não entra na terra prometida, é Josué quem conduz o povo, e a terra prometida vai sendo conquistada aos poucos. Muito bem. Enquanto Jerusalém não se torna a capital dessa nação, coisa que vai acontecer definitivamente ali mais ou menos no tempo do rei Davi, aí sim já se começa a pensar na construção de um templo definitivo em Jerusalém. Davi queria construir, Deus não autorizou, vai ser o seu filho, é Salomão quem vai construir. Muito bem. Então, no tempo de Salomão, ali mais ou menos século 10º antes de Cristo, portanto 1000 anos antes de Cristo, o templo foi construído. De Abraão até Salomão, nós temos 800 anos de uma nação. A nação vai ser construída aos poucos. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó os seus filhos vão para o Egito, os futuros, as futuras tribos de Israel. Depois o povo sai da terra do Egito para a terra prometida, de 250 mais ou menos, de Moisés até Davi, nós temos 250 anos. Israel não tem um templo, ele vai ser feito por Salomão. Muito bem. Então, no capítulo 6 do primeiro livro dos Reis, nós temos os detalhes que Deus vai ditando para a construção do templo. Versículo 23. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Querubins são anjos. São anjos, anjos mesmo. Como São Miguel. Cada côvado, quantos centímetros? 44. 10 côvados, 4 metros e 40. Imagens enormes. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Um e outro tinham 10 côvados de altura. Salomão pô-los no fundo do templo, no santuário. Tinham as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras 2 asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins.
Então, as imagens do templo de Salomão eram gigantescas, não eram imagens pequenas. Mas Deus não proibiu porque havia o risco da idolatria? Aqui não. Aqui nós estamos no âmbito daquilo que é específico, único da fé de Israel, o fator de coesão, de unidade política e religiosa dessa nação, estritamente fiel ao Deus único e invisível. Afastado o perigo da idolatria e afastada a fé na existência, a crença na existência de muitos deuses, removido esse escândalo, afastado esse perigo, então a imagem pode perfeitamente representar, não Deus, mas realidades que apontam para Deus. Muito bem. Agora, nós vamos citar um texto no qual Deus confere a determinadas pessoas a capacidade de fazer essas imagens. São os escultores. E não eram quaisquer escultores. Eram pessoas escolhidas a dedo. E Deus concedia o Espírito Santo para elas. Deus lhes dava o seu Espírito para que elas tivessem, exercessem essa arte com perfeição. Não era qualquer pessoa que fazia a imagem. Havia os escolhidos. Leia, por favor, Êxodo, capítulo 31, versículos de 1 a 5. Então, Deus não apenas permite, recomenda, descreve com detalhes como Ele quer as imagens, mas também escolhe os escultores dessas imagens. Vamos ver quem é o escolhido no capítulo 31 do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés: eis que chamei por seu nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obra, invenções, trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedras de engastes, trabalho em madeira e para executar toda sorte de obras. Associei-lhe Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, e dou a sabedoria ao coração de todos os homens inteligentes, a fim de que executem tudo o que eu te ordenei: a tenda da reunião, a arca da aliança, a tampa que a recobre e todos os móveis das tendas. Deus escolhendo a dedo os escultores das imagens, os artífices, não de ídolos, não de eidolon, mas de ícones, isto é, de realidades que representam não o próprio Deus, mas que significam realidades que orbitam em torno de Deus. Os anjos são criaturas de Deus, são seres invisíveis, mas Deus quis que uma representação visível de um anjo fosse colocada no templo. Olhando para a imagem do anjo, nós o lembramos, nós somos remetidos à realidade que não pode ser vista. Ordinariamente os anjos não podem se materializar, extraordinariamente sim. Mas qual é o papel da imagem? Remeter, partindo do visível, a pessoa, remeter a pessoa à realidade invisível. Mais ou menos como a fotografia do nosso pai, da nossa mãe, do nosso amigo, enfim. Ele não está aqui, mas olhando para a foto, eu lembro dele. Ele que não está aqui visível. Pois bem, os anjos são seres invisíveis. Mas Deus quis que
que uma representação visível deles fosse colocada no templo. Não para serem adoradas, essas imagens, por favor. Muito bem. Há também outros textos que eu gostaria de citar para vocês. Esse texto está no capítulo 21 do livro dos Números. O famoso episódio da serpente de bronze. A página 198. Israel aqui está peregrinando rumo à terra prometida. O povo blasfema contra o Senhor, reclamando, porque está passando dificuldade. O Senhor então manda serpentes ardentes, abrasadoras, e essas serpentes, venenosas evidentemente, começam a morder, a picar os israelitas, e muitos começam a morrer. O povo então se aproxima de Moisés e pede que Moisés suplique a Deus para que pare de mandar essas serpentes. O Senhor Deus então vai pedir uma coisa curiosa. Vale a pena ler o texto? Números capítulo 21, versículos de 4 a 9. O que nos interessa é o versículo 9. Mas é importante nós lermos o texto todo para compreendermos. Partiram do Monte Or, na direção do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que, diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto onde não há pão nem água? Estamos enfastiados deste miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Aqui, Deus manda fazer uma imagem de uma serpente, não com a finalidade de essa imagem ser adorada, mas com uma finalidade pedagógica. É obra de Deus. Olhando para ela, eu sou convidado a refletir na causa desse sofrimento. Foi o meu pecado. Olhando para a serpente, eu peço perdão a Deus. E Deus me cura. Deus me cura por meio dessa imagem. Isso é muito bonito. Há determinadas pessoas que dizem que Deus não é capaz de se utilizar de uma imagem para curar uma pessoa. É muito atrevimento dizer que o Todo-Poderoso não pode se utilizar de uma criatura para nos curar. É muita presunção. Eu vou repetir o texto, versículo 9. Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Bastava olhar. O poderoso Deus mandou fazer uma imagem e quis que a cura, que o milagre, que a graça chegasse a quem olhasse para a serpente por meio da serpente. É Deus quem cura. É Deus quem realiza o milagre. Mas nesse caso, Ele quis que o milagre fosse mediante a contemplação de uma imagem. De uma imagem. Eu vos digo, eu vos recomendo, eu vos peço, conservai perto de si, de todos vós,
uma imagem do Senhor ressuscitado, ou do Senhor crucificado, guardai com veneração, olhai para ela, e ao olhardes, pensai no mistério que essa imagem representa. Ela é o significante, o significado é outro. A imagem de Cristo na cruz, o significado. O significado, o mistério do Calvário. A imagem do Cristo ressuscitado é o significante. O significado, Cristo que por mim morreu e ao terceiro dia ressurgiu. E que não se revela fisicamente aqui. Não estou vendo o Senhor com os meus olhos, mas essa imagem me remete a Ele, que está aqui comigo. A imagem tem um valor pedagógico, tem um valor catequético. Os antigos já diziam que o que a Bíblia é para os alfabetizados, as imagens são uma rica catequese, tanto para quem sabe ler, como também para quem não sabe ler. Pois bem, agora nós vamos a um texto do Novo Testamento, onde Jesus fala de imagens. Eu pergunto a vocês, quem pode me dizer qual foi a única vez que a palavra imagem aparece nos lábios de Jesus no Novo Testamento? João, mas que ele falando para Filipe, ele ver o Pai? Não, a palavra imagem, ela aparece uma vez só. Vamos ao capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. É uma disputa entre os adversários de Jesus e ele. É o episódio do dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Muito bem. A partir do versículo 17, os discípulos de Jesus estão com ele e os adversários de Jesus estão ali do lado. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 17. Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo sua malícia, respondeu: por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Disse-lhes então Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse texto interessa muito ao nosso estudo, por quê? Porque Jesus pede que seja apresentada a ele uma moeda, um denário. Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Todos vocês sabem que uma moeda de R$1, aqui no nosso Brasil, ela tem uma imagem. Sabem quem é essa imagem? A República. É uma mulher que representa a República. Isso é tão antigo quanto a história da humanidade. Quase todos os países, quase todos os povos, quase todas as nações, quase todas as raças, tribos, enfim, vamos falar de povos, de reinos ou reinados. Eles tinham suas moedas. E as moedas representavam figuras que eram admiradas, amadas, veneradas ou, em muitos casos, adoradas. No Brasil, a República não é adorada. É uma mulher bonita que é colocada ali, é um ícone na moeda de R$1 aqui no Brasil, que representa a República. É uma imagem, é uma imagem. Só que o denário,
vamos mais ou menos dizer, uma moeda de R$1 no templo de Jesus, tinha a imagem do imperador César. De um lado, a imagem do imperador. Do outro, uma inscrição. Vocês já perceberam na moeda de R$1 que tem uma inscrição? 1900 e tanto, enfim, República Federativa do Brasil, não sei. Como na moeda de papel, na nota, tem algumas inscrições. Depois vocês olhem na moeda de R$1, o que é que está cunhado lá, qual é a afirmação, se é a data, enfim, não estou lembrado agora. Mas a moeda, o denário, e qualquer pessoa que for à Europa, em qualquer museu do Vaticano, ou do museu do Louvre, enfim, as moedas do tempo de Jesus estão lá para todos vocês verem. E deem uma olhada, denário. Até pela internet, vocês digitem no Google, denário, e vai aparecer a foto. A efígie do imperador e uma frase. Que frase era essa? A frase era dirigida ao imperador. Era uma saudação ao imperador. Não. Divus et pontifex maximus. Traduzindo, divino e máximo pontífice. O imperador era tido como Deus. Jesus, muito inteligentemente, por favor, versículo 20, perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? Reparem bem, Jesus não vai condenar o uso da imagem do imperador, mas a inscrição. Por quê? Porque ele diz de forma educada: dai a César o que é de César. César não é Deus, e a Deus o que é de Deus. Só compreende esse jogo de palavras quem viu uma moeda, um denário. Digitem hoje no Google quando chegar em casa, denário, e vai aparecer a face, né, a cara e a coroa. E vocês vão ver lá a afirmação: divus et pontifex maximus. Jesus não pergunta as coisas por acaso. Repito, de quem é essa imagem e essa inscrição? Olha a inteligência. Porque na moeda tinha uma imagem e tinha uma inscrição. Imagem, tudo bem, pode representar a criatura. Agora, dizer que ela é Deus, não. Uma aprovação implícita ao uso da imagem, com essa finalidade. Deus não. Dai a César o que é de César. Ele não é divus, divino. Ele pode ser chamado de pontifex maximus, máximo pontífice, mas divus não. Então a arqueologia nos ajuda a entender essa frase inteligente, sutil e educada, mas incisivamente categórica. Dai a César o que é de César. César não é Deus. Imagem dele, tudo bem. Agora, dizer divino, isso não. E finalmente, para aqueles que dizem nenhuma criatura humana pode representar Deus, e de fato não pode, mas daí para prescindir daquelas mediações, daquelas representações que não personificam Deus, mas que foram queridas por Deus. Deus quis que essas imagens fossem feitas. Afirmar que o uso de imagens nos templos católicos ela é contrária à palavra de Deus, isso é uma passagem indevida. É você pegar um texto de um contexto bem preciso e aplicá-lo para outro. É preciso tomar cuidado e se perguntar quando e por que aquela proibição. Deus proibiu: não lhes prestarás culto. Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem, não lhes prestarás culto. O contexto é esse. É um contexto de idolatria. Está proibido. Ainda hoje está proibido. Agora salta aos olhos que entre nós católicos
Nós não idolatramos as nossas imagens. Nós, olhando para elas, tendo-as conosco, guardando-as na nossa casa, numa fotografia, num escapulário, num crucifixo, um ícone da bem-aventurada Virgem Maria, as imagens sagradas dos templos, pequenas ou grandes, ninguém se prostra diante delas e enxerga nelas a divindade, de forma alguma. É uma finalidade catequética. A veneração às imagens, ela é uma obrigação. Por quê? Porque elas representam realidades sagradas. O Santíssimo Sacramento do altar não é símbolo, é uma realidade. Ele é um sinal, mas um sinal que realiza aquilo que ele significa. É a presença real em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante do Santíssimo Sacramento do altar, nós nos prostramos, nós adoramos o Senhor. As seitas mais radicais nos chamam de eucaristiólatras, adoradores de Eucaristia, adoradores de uma bolacha, adoradores de um pedaço de pão. Desconhecimento. Nossa fé católica professa que o pão e o vinho, pelas palavras que o sacerdote pronuncia na consagração, na Santa Missa, deixam de ser pão e vinho e se tornam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto as espécies não são corrompidas, a presença real em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é para nós uma verdade de fé, um dogma da nossa fé católica, e nos prostramos, inclinamos o nosso corpo, dobramos os nossos joelhos diante do próprio Cristo Jesus, presente debaixo das aparências do pão e do vinho, em verdade, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O ato de se inclinar ou de se ajoelhar diante de uma imagem em si não representa idolatria, desde que nós pensemos assim: a imagem está exposta. Eu entro na igreja, não tenho o Santíssimo Sacramento, mas há um ícone da Virgem Maria, e eu me dobro diante de Deus para adorar o Senhor Deus, tendo aquela imagem diante de mim. Aí não se trata de idolatria de forma alguma. É lógico que só estamos obrigados a dobrar os nossos joelhos numa igreja quando o Santíssimo Sacramento está presente, seja no presbitério, seja na capela do Santíssimo. Portanto, quem entrando numa igreja não encontra o Santíssimo exposto ou no sacrário, não está obrigado a se ajoelhar. Todavia, se o fizer, ainda que diante de uma imagem, não comete idolatria. Na sexta-feira da Paixão do Senhor, há uma parte do rito da solene ação litúrgica da Paixão e Morte do Senhor, a adoração da Santa Cruz. Não, eu vou adorar um madeiro, não. Eu me inclino diante desta imagem, adorando o Deus invisível que por mim morreu na cruz. Essa é a explicação daquela parte da ação litúrgica da Paixão do Senhor, chamada de adoração do Sagrado Leme, ou adoração da Santa Cruz. Em verdade, a adoração daquele que morreu na cruz por mim. E essa pequena representação, sagrada representação do Cristo crucificado, eu me inclino diante dela, porque é uma representação de fato sagrada, que me é colocada diante de mim, para que eu a beije, o beijo do Sagrado Leme, adorando o Senhor invisível que por mim morreu na cruz e que está presente aqui nesse momento, nessa celebração. Portanto, não se vê de forma alguma como se sustenta uma afirmação gratuita, infelizmente fruto de ignorância, às vezes até de má fé, gravemente caluniosa, de que nós somos idólatras, de que nós não respeitamos a palavra de Deus. Veneramos os ícones, veneramos as imagens, porque em conformidade com o desejo do próprio Deus, com a ordem do próprio Deus, já no Antigo Testamento, imagens foram permitidas, foram autorizadas
e com detalhes da parte de Deus Todo-Poderoso, que permitiu, que recomendou, que ordenou que essas imagens fossem feitas. Há um texto, só para concluir, dos Atos dos Apóstolos, que eu quisera refletir com vocês. Deus que se utiliza de uma imagem para nos curar. Ele pode. Serpente de bronze. Atos 5, versículo 15, por favor. A página 1419. Já estamos terminando. Deus pode se utilizar de uma imagem para nos curar. Deus pode se utilizar de um escapulário. Deus pode se utilizar da água benta. Deus pode se utilizar de uma imagem da Virgem Maria. Pode, porque Ele é Deus. E Deus pode tudo. Quem somos nós para dizer que Deus pode ou não pode fazer? Qual foi a frase do anjo à Virgem Maria, quando ela disse: como se para isso se eu não conheço homem algum? Para Deus nada é impossível. Pois bem, o que nós vamos ver agora é uma procissão de um santo. A procissão de um santo. Esse texto é muito pouco conhecido. Eu queria refletir com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 12. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Gravem isso. É Deus quem cura, pelas mãos dos apóstolos. É Deus quem perdoa, pelas mãos e pelos lábios do sacerdote. É Deus quem batiza, meu filho, pelas mãos do presbítero, do padre. É Deus quem ensina, por meio dos bispos, dos padres. Esse texto é tão rico. Enquanto isso, repito o versículo 12, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. Agora vem o versículo mais importante. Esse versículo eu quisera que todos os católicos decorassem. De maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. A procissão de um santo, de carne e osso. O povo acreditava.